Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Processo Penal aqui no Soma. Meu nome é Arthur, professor de Processo Penal e de Criminologia. Vou trabalhar Processo Penal com vocês aqui nesse curso e te acompanhar na caminhada rumo ao último concurso da sua vida. Te peço primeiramente que se lembre desse momento, se lembre desse nosso primeiro encontro e sempre se lembre do motivo que fez você clicar nessa videoaula. Esse motivo tem que ficar na sua cabeça e te acompanhar durante essa caminhada, porque não é fácil. Muitas vezes você vai acordar e não vai querer estudar, você vai estar de saco cheio da minha voz, você vai estar de saco cheio da minha cara, você vai estar de saco cheio da sua própria voz, mas tudo isso é necessário e vai valer muito a pena. Eu não conheço uma única pessoa que foi aprovada no serviço público e que disse que não valeu a pena. Então, estuda com afinco, estuda com vontade, que um dia isso tudo vai se pagar. E estude com mais vontade ainda a nossa matéria, Processo Penal, que, modéstia à parte, é a matéria uva do seu edital. Por quê? Porque não cai tudo, não cai coisa muito complicada, cai só o melzinho, dá para trabalhar o conteúdo inteiro com paciência, com tranquilidade. Não tem muita coisa para decorar. Se você entender a lógica, se você entender o raciocínio, você vai conseguir responder as questões mesmo que você não tenha memorizado muita coisa. Então, vale a pena estudar processo penal. E hoje começamos com o que talvez seja a matéria mais longa e mais difícil dentro de processo penal. Mais difícil, que não quer dizer que ela é difícil. Difícil é administrativo constitucional. Se você aprender administrativo constitucional, você aprende qualquer coisa e processo penal você vai tirar de letra. Hoje, inquérito policial. Uma matéria que vai ser não só fundamental para o seu concurso, mas para a sua carreira. Afinal de contas, você está aqui procurando o seu futuro nas carreiras policiais. Então, inquérito policial, matéria extremamente importante, mas muito fácil. Professor, como é que eu vou estudar processo penal? Como você quiser, né? Estamos falando com adultos, eu não sou seu pai, eu não sou seu dono, nem seu treinador. Você vai estudar processo penal do jeito que você quiser. Agora, se você quiser uma dica, se você quiser saber como eu acho que você deveria estudar, o que eu te proponho é o seguinte. Assista a videoaula e faça anotações no seu caderno, no seu tablet, ou por meio virtual, no Word, enfim, do jeito que você quiser. Faça as anotações. O que é que eu anoto, professor? Você anota tudo que for importante. Como é que eu vou saber o que é importante? Você vai saber o que é importante. E o que for muito importante, eu vou dizer, isso é muito importante. Ou, vou dizer, anote. E aí você anota. Agora, se eu não falei nada, você vai fazendo aí um discernimento do que você acha que vale a pena anotar ou o que não vale a pena. Mas faça anotações completas, anotações que você vai conseguir entender depois. Não faça como este, que vos fala que quando começou a estudar, anotava as coisas e depois não sabia o que tinha anotado. Então anota com paciência, pausa a videoaula e anota aquilo que você quer anotar. Depois você dá play na videoaula, complementa. Faz essas anotações bem feitas. Por quê? Por causa das revisões. O sistema de revisão que eu gosto de adotar funciona muito bem para mim e para a grande maioria das pessoas. É o sistema de revisão de 24 horas, 7 dias, 1 mês e 6 meses. Como funciona isso? Hoje você assiste a videoaula e faz as anotações. Amanhã, ou seja, daqui a 24 horas, você vai ler as suas anotações e todos os artigos do Código de Processo Penal referentes à aula de hoje, ou de leis extravagantes. Hoje, Código de Processo Penal. Então, você vai ler todos os artigos que forem citados na aula de hoje, e mesmo os que não forem citados, mas que compõem a matéria. Leu as anotações, leu os artigos, pronto. Daqui a uma semana, daqui a 7 dias, ou seja, se você está vendo isso numa sexta, na sexta que vem, você vai fazer a sua segunda revisão. Como é que é essa segunda revisão? Lê os artigos e resolve questão. Quantas questões? Quantas você conseguir. Questão de concurso não é gordura trans, questão de concurso não é álcool. Não tem problema fazer várias no mesmo dia. Então, pode fazer o máximo de questões que você conseguir daqui a 7 dias sobre inquérito policial, consultando os artigos de lei. Fez questões e consultou os artigos de lei daqui a 7 dias, aí relaxou, porque é só daqui a um mês. Daqui a um mês contado de hoje, não contado da revisão, então contado de hoje, daqui a um mês, a sua terceira revisão. Como que eu faço essa terceira revisão? Exatamente igual às anteriores. Artigo de lei e exercício. Quantos exercícios? Quantos você quiser. Aí, acabei todos os exercícios. Faz de novo. Não aguento mais fazer exercício. Lê as anotações. Acabou a revisão daqui a um mês. Só de 6 em 6 meses, uma revisão dos artigos de lei. Daqui a 6 meses você não precisa ler a anotação, não precisa mais fazer exercício. Leia os artigos de lei. Eu estou dizendo para você parar de fazer exercícios de processo penal e de inquérito? Não. Você vai continuar fazendo seus exercícios, seus simulados,
E aí, quando cair uma questão de inquérito policial ou de processo penal em geral, você vai estar aproveitando ali para revisar. Mas, obrigatoriamente, exercícios na revisão de 7 dias e na revisão de 30 dias. Na revisão de 6 meses, se você quiser ler só os artigos, ótimo, sem problema. Entendido? Então, vamos lá, vamos começar aqui com o inquérito policial. Não é muita coisa, é tranquilo. Se instala aí mais confortável, dá uma respirada, pega aí um refrigerante, uma água, uma cervejinha também, porque eu não acho que faz mal nenhum estudar tomando uma cervejinha, pelo contrário, acho que facilita muitas coisas. E vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais demora, com o conceito de inquérito policial. Por que é importante você saber o conceito de inquérito? O conceito de inquérito é um conceito longo e que tem diversos elementos ali incluídos. Estes elementos respondem questões de prova, tanto individualmente como em forma de conceito. Algumas questões de inquérito vão aparecer só para te perguntar o conceito, uma parte do conceito ou o conceito inteiro. Você tem que saber responder. Outras questões não vão ser sobre o conceito, vão ser sobre qualquer outro assunto dentro do inquérito, mas uma informação do conceito pode responder ou te ajudar a responder a questão. Então, o conceito de inquérito é importantíssimo e é por isso que você tem que anotar e ler esse conceito diversas vezes. Vamos passar por todos os elementos desse conceito aqui, dividir em pedacinhos, como fazia o nosso amigo Jack Stripador. Primeira coisa que você tem que saber desse conceito é isso aqui, ó. Inquérito é procedimento administrativo. E aqui a gente tem duas palavras e vamos passar por cada uma delas. Inquérito é procedimento. E a banca frequentemente vai tentar te confundir, dizendo que inquérito é um processo. E você não vai cair nessa pegadinha. Por quê? Você agora é um estudante, um concurseiro, um estudante de direito, um operador do direito, e você não vai mais cair em pegadinhas de senso comum. Você não vai raciocinar no senso comum. Mas nesse caso em específico, um raciocínio de senso comum pode te ajudar. Por quê? Quando alguém pensa em ser processado, quando alguém diz eu estou sendo processado, o que vem à nossa cabeça de forma automática é a ideia de um procedimento que corre lá no Poder Judiciário e que no final aplica uma pena ou uma sanção. É isso que vem na cabeça das pessoas de plano quando elas pensam em processo ou em serem processados. Se você se lembrar disso, você vai perceber que eu disse que a ideia de processo é um procedimento lá no judiciário que aplica uma pena ou uma sanção. Então, o processo ele é um procedimento, mas ele é um procedimento especial. Ele é um procedimento plus, um procedimento 2.0, um procedimento que tem uma diferença, um procedimento que aplica uma pena. O processo só é processo quando aplica pena, quando aplica sanção. Se não existe previsão de aplicação de pena ou de sanção, não vira processo na ideia de procedimento, uma sequência de atos que tem como objetivo alguma outra coisa que não seja uma pena ou uma sanção. Inquérito tem pena e sanção? Não. Inquérito não condena, inquérito não absolve. Inquérito opina, inquérito dá informação, inquérito levanta informações. Então o inquérito não tem o dom de te aplicar uma pena. E assim sendo, ele não é promovido a processo. Ele é tão somente um procedimento. Um procedimento que acontece aonde? Que acontece na responsabilidade de quem? Do delegado de polícia. O delegado de polícia não é juiz. O delegado de polícia não é desembargador. O delegado de polícia não é membro do Poder Judiciário. Então, o inquérito é um procedimento administrativo. O inquérito não é um processo e também não é um procedimento judiciário. O inquérito é um procedimento administrativo. Aqui você já tem o primeiro elemento importante, a natureza jurídica dessa parada, que é o inquérito policial, que é uma natureza jurídica de procedimento administrativo. Beleza? Começamos bem. Não vou nem escrever administrativo tudo. Vou deixar só processo ADM aqui que você vai saber o que é e a gente economiza espaço e tempo. O segundo elemento desse conceito que é importante está aqui, ó, a palavra preparatório. Porque ela guarda relação com o objetivo e com a finalidade do inquérito, que também estão nesse conceito. Está aqui, ó, conjunto de diligências pela polícia investigativa, objetivando identificação das fontes de prova
colheita de elementos a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Aqui a gente tem o objetivo e a finalidade. Vamos devagar aqui. Objetivo. Objetivo é aquilo que o inquérito quer imediatamente. O que o inquérito quer imediatamente? O que o inquérito quer fazer? O inquérito quer identificar fontes de prova, colher elementos de informação quanto à autoria e materialidade. O inquérito, então, tem como objetivo colher elementos. Elementos de quê? De autoria e materialidade. O inquérito quer fazer isso, né? Então, esse é o objetivo. Para que o inquérito quer fazer isso? Qual que é a finalidade do inquérito? Possibilitar que o titular da ação penal ingresse em juízo. Ou seja, o inquérito policial quer colher esses elementos de autoria e materialidade para possibilitar que o titular da ação penal ingresse em juízo. Professor, eu estou confundindo as duas coisas. Não vai confundir mais. Finalidade é o fim. O fim do inquérito causa o começo da ação penal. Então, a finalidade é direcionada à ação penal. É o objetivo lá do finalzinho, possibilitar que a ação penal aconteça. O objetivo chamado objetivo, é o objetivo imediato, é o primeiro objetivo, que é colher elementos de prova quanto à autoria e materialidade. Natureza jurídica, objetivo e finalidades já passados. Vamos continuar aqui no conceito, que ainda tem mais coisa aqui importante. A quarta coisa importante aqui, ó, é a atribuição. Vou até mudar a cor da caneta. A atribuição. Presidido pelo delegado de polícia, consiste em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa. Polícia investigativa. Vou até colocar aqui. Atribuição. Atribuição. Polícia investigativa. O que você precisa se lembrar aqui? Polícia investigativa é a polícia civil. É a polícia que investiga. É a polícia que atua depois que o crime já aconteceu. É diferente, por exemplo, da polícia militar. A polícia militar, ela atua antes do crime acontecer. Ela atua de forma preventiva. Ela é o que nós chamamos de polícia administrativa. E aqui eu quero chamar sua atenção para o seguinte. Você não pode cair nessa pegadinha aqui, ó. Procedimento administrativo, por isso polícia administrativa. Não! O procedimento é administrativo, mas a polícia é investigativa. Você não vai fazer nenhum tipo de vínculo com o nome da polícia e com a natureza do procedimento. O procedimento é administrativo porque não é judicial, não é o juiz, não vai no fórum. E a polícia é investigativa, acontece depois do crime. A polícia administrativa é a nossa polícia militar, aquela polícia que busca impedir o crime, é a polícia que está na rua. A polícia civil não fica fazendo patrulha na rua, porque o objetivo primordial dela é investigar depois que acontece. Então, sem mistérios aqui, sem complicação. A competência do inquérito é da polícia investigativa, da polícia civil, da polícia que atua depois. Esquece a polícia administrativa. A natureza do procedimento é administrativo, mas a polícia não tem nada a ver com isso. É pão e durex. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você não vai cair nisso. Quinto ponto importante desse conceito. Aqui ainda dentro da atribuição, uma curiosidade. O Ministério Público pode presidir inquérito policial? Meu amigo, olha o nome. Inquérito
policial. Eu citei que a atribuição do inquérito policial é da polícia investigativa. O que o MP tem a ver com isso? O MP pode muita coisa no Brasil, mas também não é assim. Inquérito policial é exclusivo da polícia investigativa. Quem preside inquérito policial é delegado de polícia civil ou federal, nos casos da federal, mas é delegado de polícia. Promotor de justiça, Ministério Público, não preside inquérito. O Ministério Público pode investigar? Pode. Ele pode investigar o que ele quiser, dando o nome que ele quiser para essa investigação. Ele pode chamar de investigação, ele pode chamar de dossiê, ele pode chamar de procedimento interno, ele pode chamar de abobrinha, mas de inquérito policial ele não pode chamar, porque o inquérito policial existe e ele é só de natureza, só de competência da polícia investigativa. Então, Ministério Público, vou até escrever aqui na frente. Ministério Público não preside inquérito. Vou botar IP só para economizar espaço. Não preside inquérito policial. Tá beleza? Outra coisa. O procedimento administrativo que estamos estudando aqui, esse dito inquérito policial, ele é um procedimento inquisitório. Isso aqui a gente vai trabalhar lá na frente das características, então você não precisa nem memorizar agora, mas eu vou falar porque essa palavra chama atenção. Inquisitório. Lembre-se da Santa Inquisição da Igreja. Na Santa Inquisição, as pessoas que eram investigadas pela Igreja tinham advogado? Tinham direito ao contraditório? Tinham direito à ampla defesa? Não. No inquérito também não. Lembre-se sempre da Santa Inquisição. A diferença do inquérito para a Santa Inquisição é que lá tinha pena. Te queimavam vivo, te prendia. O inquérito não vai fazer isso com você, mas ele também não está nem aí para o que você acha dele. Ele não vai te dar ouvidos. O delegado de polícia não está nem aí para o que você tem a dizer. Ele vai te ouvir como fonte de prova, mas ele não está preocupado com a sua defesa nem com o seu contraditório. A gente vai passar nisso agora nas características. Aqui eu resumi, tá? Tudo que a gente falou nos últimos minutos aqui, no slide anterior. Eu trouxe aqui para você que quer tirar um print de forma mais organizada. Eu gosto daquelas anotações anteriores. Eu espero que você tenha anotado no seu material. Mas se você não anotou ainda, você pode tirar um print aqui. A natureza jurídica de procedimento administrativo. Procedimento administrativo, ou seja, não é processo e não é judicial. O objetivo: colher elementos. Para que ele quer colher elementos? Para possibilitar a ação penal. Atribuição da polícia judiciária, nunca da polícia administrativa. E, essa informação até não tinha trazido, temporário. Tem prazo. Inquérito não dura para sempre. Agora sim, vamos para as características. A primeira característica importante é a característica prevista no artigo 9º do Código do Processo Civil, que diz o seguinte: todo o inquérito policial, todos os atos investigativos e todas as provas encontradas têm que estarem reduzidas a termo. Ou seja, o inquérito policial é um bloco de folhas encadernado numa brochura e só existe o que está ali dentro. Muitas informações apuradas dentro de uma investigação, elas não vão vir naturalmente em forma de documento. Algumas vêm, outras não. Outras provas serão uma experiência, algo que foi experienciado pelos agentes, ou que foi ouvido dizer por uma testemunha, ou mesmo no local do fato. Outras provas serão materiais, mas não virão em forma de documento. E para todas essas, o inquérito policial determina que elas sejam de alguma forma transferidas à forma escrita. O depoimento é reduzido a termo, é digitado. Os bens ou os objetos apreendidos são descritos e realizada uma análise, uma perícia que expede um laudo descrevendo o que é aquele negócio. Enfim, tudo no inquérito policial será reduzido a uma folha de papel com caracteres, com letras, compondo palavras e parágrafos. Tudo no inquérito policial será reduzido a papel escrito e encadernado dentro daquela brochura.
fora dali, o mundo não existe. Essa é a primeira característica do inquérito policial. Segunda característica do inquérito policial, e uma característica importante, isso aqui está no artigo 39, salvo engano, parágrafo 5º do CPP. Não sei por que eu não coloquei isso aqui. O inquérito policial, ele é dispensável. O que eu quero dizer com isso? Lembre-se do conceito. O inquérito policial tem como objetivo colher os elementos de autoria e materialidade. Para quê? Para possibilitar uma ação penal no futuro. Se o objetivo do inquérito policial é tão somente colher elementos para possibilitar a ação penal, se essa ação penal já for possível sem essa coleta de elementos, o inquérito não precisa acontecer. Então você pode ter uma ação penal sem inquérito antecedente. Pode acontecer por uma investigação do Ministério Público. Lembra que eu disse? O Ministério Público pode investigar por si próprio. Ele não depende da polícia para investigar. Muita coisa, o próprio Ministério Público instaura um procedimento e apura. E se dentro daqueles elementos ali, que ele conseguiu apurar diretamente, ele já tiver os elementos de autoria e materialidade, ele pode oferecer ação penal e dispensar o inquérito. Então, o inquérito ele é dispensável porque ele não é obrigatório. É um jeito muito bom de você lembrar disso. É dispensável porque também é não obrigatório. E aqui é sempre uma questão de lógica. Inquérito policial busca elementos de autoria e materialidade. Estes elementos de autoria e materialidade servem para a ação penal. Só que se por alguma razão eu já tenho os elementos de autoria e materialidade, eu não preciso voltar no tempo e instaurar um inquérito. Eu sigo daqui para frente. Então, se esses elementos caem no meu colo de paraquedas, eu aproveito eles e ofereço a ação penal sem necessidade de um inquérito anterior. Memorize isso. O inquérito policial também é inquisitorial. E aqui a porca começa a torcer o rabinho dela. O que quer dizer o procedimento ser inquisitorial? A primeira coisa, a primeira afirmação que é feita é: inquérito policial não dá direito a contraditório e ampla defesa. Essa afirmação é verdadeira? Ela é verdadeira. Por quê? Porque contraditório e ampla defesa são garantias constitucionais previstas para processos judiciais. O inquérito policial é um procedimento administrativo. Ele não é contemplado pelas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E mais, o inquérito policial ele tem essa natureza investigativa. Ele busca levantar elementos sobre a prática de um crime. Seria possível o trabalho da polícia de realizar essa investigação se a pessoa investigada tivesse direito a contraditório de todas as provas do inquérito? O inquérito não ia acabar nunca, porque muitos atos são praticados ao longo do inquérito, e se a outra parte fosse intimada antes de todos eles, tivesse a possibilidade de oferecer uma defesa, além do inquérito não acabar, ele também não ia funcionar. Porque se eu fosse fazer uma quebra de sigilo telefônico ou uma interceptação telefônica e tivesse que intimar a pessoa de que ela vai sofrer uma interceptação telefônica, qual que é o fundamento dessa interceptação? Ela vai servir para quê? A pessoa não vai mais usar o telefone. Então, o inquérito policial não prevê a chance de defesa do acusado e não prevê contraditório. É até por isso que as provas obtidas no inquérito policial precisam ser confirmadas em sede judicial. Se você se lembrar disso, se você estudou isso alguma vez na sua vida, você vai se lembrar que um juiz não pode condenar uma pessoa com base única e exclusivamente em provas do inquérito policial, justamente porque essas provas muitas vezes foram obtidas sem contraditório, sem ampla defesa. Então elas servem para dar elemento para a ação penal, e a ação penal sim vem para poder trazer a verdade, questionar aquelas provas, combater elas com a versão do denunciado ou do réu, e aí sim, no final, aplicar uma pena, fazendo um juízo de valor sobre provas que o réu teve a oportunidade de se manifestar. Mas isso só no processo, só na ação penal. O inquérito
Não tem nada disso. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber do inquérito policial. Ele não comporta contraditório e ampla defesa. Agora, o Estatuto da OAB, que é a lei que rege a advocacia do país, prevê que é direito do advogado acompanhar o seu cliente na oitiva, formulando questões e apresentando quesitos. Como é que fica essa história dentro do inquérito? No inquérito tem oitiva? Tem. O réu vai ser ouvido dentro do inquérito, é uma das fontes de prova, uma das diligências investigativas necessárias. Uma vez que o réu está sendo ouvido e constitui um advogado, como é que fica esse contraditório e ampla defesa? Eu posso dizer que o inquérito passou a comportar contraditório e ampla defesa? Não. Simplesmente há o direito do advogado de comparecer na oitiva, formular questões e fazer apontamentos. O que não quer dizer que foi instituído um contraditório e uma ampla defesa, porque o direito do advogado é só esse, é só ali durante a oitiva. O advogado não vai ser intimado dos atos, ele não vai receber cópia dos atos com antecedência, ele não vai ser informado sobre os atos, ele não vai ter o direito de impugnar esses atos. Ele tão somente tem o direito de comparecer na oitiva, formular questões e fazer apontamentos. Então, a segunda coisa que você precisa saber é que não existe conflito entre Estatuto da OAB e inquérito. O inquérito continua não comportando contraditório e ampla defesa, mas o advogado tem direito ao acesso. Então, eu vou colocar aqui embaixo. O advogado pode acompanhar a oitiva inclusive formulando questões e apresentando razões. Ou seja, a presença do advogado não é meramente decorativa, tá? Uma vez que o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, previu que é direito do advogado acompanhar o seu cliente na oitiva, não fazendo nenhuma ressalva quanto a essa oitiva ser num processo ou em qualquer procedimento, ela previu que o advogado tem o direito de acompanhar o seu cliente dentro da oitiva no inquérito também. Essa presença, esse acompanhamento, não é como um manequim, não, o advogado não fica ali exclusivamente como uma decoração, como uma formalidade. Não. É um acompanhamento e uma presença ativa. O advogado participa da oitiva, fazendo perguntas e apresentando razões, sem problemas quanto a isso. Bom, e quanto aos efeitos da ausência desse advogado no inquérito e na ação penal? Tem alguma diferença? Tem sim, e é uma diferença que diz muito sobre a diferença das duas fases. Se não tiver advogado no inquérito policial, o que acontece se o investigado não constituir advogado? Nada. Não acontece nada, porque a presença de advogado não é obrigatória no inquérito, porque o inquérito não comporta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Então, se você não tem advogado, dane-se você, o inquérito segue normalmente. E se não tiver advogado na ação penal? Tem ação penal, a ação penal é nula. A ação penal, sim, ela comporta ampla defesa e contraditório, e essa ampla defesa na ação penal tem um aspecto macro, que é a ampla defesa de fatos, mas também a ampla defesa técnica. Então é necessária, é obrigatória a presença de um advogado em todos os atos da ação penal, enquanto que no inquérito a ausência de advogado não gera absolutamente nenhum efeito. A única coisa no inquérito que gera alguma possível nulidade de um ato é caso o investigado tenha advogado e o advogado seja proibido de participar da sua oitiva, em agressão aos direitos previstos na lei federal, que é o Estatuto da OAB. Então, o indiciado ou o investigado constitui um advogado, chega na hora da oitiva, o delegado veta a presença do advogado. Aí sim você tem um problema dentro do inquérito. Na ação penal, diferentemente disso, não pode nem acontecer nada se não tiver advogado. Presença de advogado obrigatória na ação penal, facultativa no inquérito. A ausência de advogado
né, decreta a nulidade da ação penal, no inquérito, absolutamente nenhum efeito. A única coisa que gera efeito é o impedimento do advogado de acompanhar o interrogatório. Beleza? Voltamos aqui então. Na verdade, eu vi aqui que já estourou o nosso tempo, então vou fazer um cortezinho, vou chamar o Entre Blocos, vai sair 10 segundinhos e na volta mais inquérito policial para você aqui no Soma.